Olá, turma! Professora Ellen Pantoja aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Direito Financeiro. Hoje nós vamos tratar do tema Normas Gerais de Direito Financeiro. E o nosso texto base é um texto do Fernando Facuri Scarf, o que são normas gerais de direito financeiro, tá? Algumas questões aqui vão nortear esse texto e a aula de hoje, tá? A primeira delas é como é que se dá o papel das normas gerais num sistema descentralizado de poder, que é um dos pontos que nós vamos começar a tratar, tá? Uma outra questão que está posta é justamente como é que se dá a relação entre normas gerais, entre determinados tipos de leis, como as leis complementares, tá? Como é que são estabelecidas as normas gerais no direito financeiro, se você deve observar o conteúdo formal dessas normas gerais, elas serem veiculadas apenas por leis complementares ou também poderem ser veiculadas por meio de lei ordinária, tá? Enfim, quais seriam as principais normas gerais que vão reger o nosso direito financeiro, tá? Quando o Fernando Facuri Scarf ele começa falando do papel das normas gerais em um sistema descentralizado de poder, ele traz para a gente, fazendo um posicionamento dessa questão aí, um pouquinho sobre essa necessidade de se estabelecer diretrizes para você organizar o poder e também fazer uma organização espacial e funcional em relação àquelas pessoas jurídicas de direito público que vão compor aquele tipo de Estado, no caso, um Estado federado, né, onde você tem ali, pelo menos formalmente, né, o estabelecimento de um poder mais descentralizado. Ele contextualiza isso trazendo para a gente uma importante colocação, né? Você tem que ver como é que se dá essa dinâmica federativa, né? Nesse tipo de Estado federado, como o nosso. Ele vai dizer, por exemplo, fazendo uma comparação com estados unitários, como por exemplo o Estado espanhol, onde você tem ali aquela figura centralizada de poder, né, ali expressa por meio daquele Estado unitário. Entretanto, você observa a existência de regiões autônomas, né? Essas regiões autônomas que você tem ali a partilha do poder político, você tem as formas lá da organização espacial e funcional, né? E assim, essas regiões autônomas, elas detêm bastante autonomia, até mesmo por conta das características históricas, sociais e econômicas que elas possuem, né? Essa diversidade ali naquela região e que gera essas diversidades no relacionamento, ok? Muito bem. E aí ele vai falar, olha, não existe a forma de Estado federal, tá? Mas existem formas de Estado federal e você precisa ver, então, como esse Estado, nesse contexto federativo, como ele lida com essa questão do estabelecimento das competências, como ele lida com essa questão da partilha do poder e dessa organização, então, política, né, funcional, que está ali estabelecida nesse tipo de Estado federal. Tá? E aí ele vai falar do papel das normas gerais em um sistema descentralizado de poder. Para que servem, então, essas normas gerais? Elas vão vir justamente para estabelecer diretrizes, elas vão vir justamente para uniformizar esses procedimentos nesse sistema descentralizado. Tá? O que elas vão fazer? Elas vão procurar conferir uma unidade, tá? E vincular todos os entes federativos a adotar, então, uma conduta minimamente uniforme em certos temas, tá? Principalmente aqui, que é o nosso âmbito de análise, que é justamente o direito financeiro,
tá? Que trata sobre essa importante área do direito, que vai constituir justamente as normas que vão tratar, então, das finanças públicas e da atividade financeira do Estado, tá? Então, o escopo é para que haja esse mínimo de unidade federativa nesse âmbito jurídico tão importante do poder público, que é o direito financeiro, tá? Muito bem. Agora, ele faz uma pergunta, né? Como é que a gente vai dar esse mínimo de uniformidade a um tema cuja competência ela foi repartida entre os entes federados? Porque, como a gente viu na última aula, o que confere a autonomia ao direito financeiro é justamente ali no artigo 24, inciso 1º, que estabelece como competência concorrente justamente a questão de normas referentes a direito financeiro. Ou seja, ali vai ser uma competência tanto da União, quanto dos estados, quanto do Distrito Federal e dos municípios. Então, no caso, como é que vai se conferir esse mínimo de uniformidade, né? E, no caso também, qual é o conteúdo e quais os instrumentos normativos que vinculariam essas normas gerais de direito financeiro, tá? Então, para começar a falar sobre isso, o Fernando Facuri Scaff, ele vai falar um pouquinho da competência concorrente, tá? E das suas aplicações, tá? Para falar dessa competência concorrente, ele traz para a gente o que a Constituição de 88 coloca, né, em que ela divide essa competência legislativa entre os entes federativos de duas formas, né? A primeira forma, as competências legislativas privativas, que no caso da União nós temos lá no artigo 22, e a competência concorrente dos Estados Federados, onde você tem lá o artigo 24, tá? No âmbito dessa segunda competência legislativa, que é a competência concorrente, a Constituição estabeleceu algumas regrinhas, tá? E que, inclusive, vocês conhecem. Então, é nessa competência concorrente aqui, como é que se daria o exercício dessa competência concorrente, tá? Primeiro lugar, só revisando algo que vocês já viram lá no direito constitucional, tá? Qual é o papel, deixa eu colocar aqui a canetinha, qual é o papel, só um instantinho, qual é o papel da União, tá? No caso, então, desse funcionamento dessa competência concorrente. O papel da União vai ser justamente o estabelecimento das normas gerais, ok? Qual é o papel dos estados, então, tá? Eles vão exercer uma competência que a gente vai chamar de competência suplementar. Quando eu faço o Czinho, sempre vem um O. É a competência suplementar dos estados. Então, naquilo que se referir às suas especificidades, às suas peculiaridades e obedecendo às diretrizes que foram postas nas normas gerais pela União, pela competência legislativa da União, os estados, então, eles vão suplementar essa matéria. Os municípios, o que os municípios vão fazer? Eles vão também exercer uma competência suplementar, tá? Mas exercer uma competência suplementar em relação tanto à legislação da União, né, a legislação federal, quanto à legislação estadual no que couber. Isso está lá no artigo 30, inciso 2º da Constituição. Ok? Muito bem. Novamente, coube à União o estabelecimento das normas gerais, entretanto, essas normas gerais, elas ainda não existem. Há um vazio legislativo aí. O que os estados eles vão fazer? No caso de não existindo uma lei federal sobre essas normas gerais, eles vão exercer uma competência legislativa plena. Aqui a título de revisão, ok? Para atender justamente às suas peculiaridades. Ok,
Mas depois disso, advém então a lei federal que trata sobre essas normas gerais. Como é que vai ficar essa lei estadual que exerceu então essa competência plena? No que ela divergir em termos de diretrizes estabelecidas nessa lei federal, a sua eficácia, então, dessas normas, vai ficar suspensa, tá? Então, nesse caso de ter uma superveniência de uma lei federal, ela vai suspender a eficácia dessa lei estadual, tá? No que for contrário justamente à lei federal que estabelece essas normas, tá bom? Muito bem. E aí, os ministros do Supremo Tribunal Federal, aqui alguns relatores, como o Celso de Mello, Lewandowski, o Maurício Correia, né, que foi ministro, o Carlos Veloso, aqui o SCAF ele traz alguns exemplos de como o Supremo Tribunal Federal lidou com essa questão da aplicação da competência concorrente entre os entes federados, tá? Num primeiro caso, que foi a ADI 2903, se discutiu a questão da Lei Nacional da Defensoria Pública, ok? E onde, no caso que o Diploma Legislativo Federal, ele contrariou os critérios mínimos que estavam veiculados, né, na lei orgânica, tá? E em que isso, então, constituiu numa em que isso constituiu num vício de constitucionalidade, tá? Na ADI 1278, outro exemplo, tá? Aí já é uma lei que trata sobre a proteção e defesa da saúde, tá? E aí veio uma lei estadual tratando sobre essa questão da produção de leite de cabra, né? Do beneficiamento desse leite de cabra em condições artesanais, se isso não estaria infringindo uma lei uma lei federal que estabelece as normas gerais nesse sentido, e a decisão do STF foi que não havia esse vício, tá? A outra, 2656, que fala em relação a um conflito de competência entre a União e o Estado de São Paulo, no que se refere a produtos que utilizam amianto crisotila, tá? Onde se entendeu que houve um vício formal no sentido de que o Estado de São Paulo ele tinha apenas natureza supletiva, né? Da sua competência, e no caso ele acabou editando normas gerais sobre a matéria e isso incorreu no vício de constitucionalidade, tá? Muito bem, então são exemplos aí que são trazidos no texto que vocês podem dar uma olhada. O Fernando Scarfe depois ele vai avançando nessa discussão, então, dessa aplicação da competência concorrente e a visão do STF, onde ele vai chegar lá na lei de responsabilidade fiscal, tá? Nós vamos já ver isso, ok? Então, a competência da União, ela é uma competência para editar normas gerais para todos esses entes aqui, tá? Muito bem. Só que a competência da União para editar normas gerais, ela não impede que ela venha editar normas específicas da sua esfera de competência, tá? Como, por exemplo, nós temos a lei do Estatuto, né, dos Servidores Públicos Federais, a 8.112. Um outro exemplo, né, no que se refere à área do financeiro tributário, é que no seu âmbito de atuação, a União ela pode editar também normas específicas, tá? Que são da sua competência, que estão ali delimitadas, né? Próprias dela, como, por exemplo, a legislação sobre imposto de renda, sobre o IPI e tudo mais, tá? Então, nesse caso, o Fernando Scaff, ele vai falar que pela própria lógica, então, do sistema federativo, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui, não afasta sua competência própria para suplementar essas normas gerais no que se refere também às suas próprias peculiaridades,
tá? Então, a União, ela cria normas gerais, mas ela também tem uma competência suplementar no que se refere à sua área de atuação, ok? Muito bem. E as normas gerais, né? Como é que essas normas gerais, elas são veiculadas, né? Elas são veiculadas sempre através de leis complementares, né? Quando vocês forem estudar o direito tributário, vocês vão ver o seguinte, né? Uma determinação muito básica colocada na Constituição, é que as normas gerais de direito tributário, elas devem ser sempre serem colocadas, serem externalizadas por meio de leis complementares. Então, normas gerais de direito tributário, sempre por meio de lei complementar, tá? Muito bem. E as de direito financeiro, elas são sempre por meio de lei complementar? Aí vem a grande questão, né? O Fernando Scaff, ele vai falar que existe uma aproximação, né, entre esses dois conceitos de norma geral e de lei complementar, tá? E, como é sabido, as leis complementares, elas são leis nacionais, elas vão englobar a totalidade do Estado, né, unificando, então, as unidades federadas. E aí, nesse caso, uma coisa que o Fernando Scaff coloca, né, que apesar das normas gerais, elas terem essa aproximação com as leis nacionais, né, isso não significa que elas tenham plena identidade, tá? É até uma questão histórica que ele traz muito interessante, é que as normas gerais aqui, elas já existiam desde a Constituição de 46, enquanto que as leis complementares, elas foram introduzidas no nosso ordenamento jurídico a partir da Constituição de 67, né? Visando justamente, então, complementar a disciplina de determinadas matérias e, nesse caso, buscar um status diferenciado na estrutura normativa brasileira, né? Depois a gente vai ver que depois essas leis complementares e as leis ordinárias, elas estão ali no mesmo nível, né? A distinção entre elas é justamente o modo em que elas são, no caso, aprovadas, tá? E no caso aqui das leis complementares, para que elas sejam aprovadas, precisa do quórum específico, né? Que é a maioria absoluta das duas casas, tá? E o Fernando Scaff, ele traz para a gente aqui alguns exemplos, né, sobre essa aproximação, mas que a gente tem que observar justamente que as normas gerais, elas não vão se confundir com as leis complementares, tá? Ele cita aqui uma decisão do STF, cujas emendas foram transcritas acima, né, que ele fala justamente da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, que nós citamos anteriormente, né, que as normas gerais sobre a matéria, elas foram editadas ao lado de normas federais específicas. Logo, dispondo a norma estadual em sentido diverso da norma federal, prevalece a norma federal, né, no que atinge justamente essa questão das normas gerais, tá? Então, essas normas gerais, pelos exemplos que vocês viram anteriormente, né, que está lá no texto do SCAF, no caso da Defensoria Pública, foi uma lei complementar, né? Mas no caso, por exemplo, do crisanto, né, do amianto crisotila, no caso, por exemplo, do beneficiamento do leite de cabra, né, produzido ali de forma artesanal, são leis ordinárias, tá? E a grande questão ali era justamente as leis estaduais ali postas, que tratavam daquela situação, e o conflito com aquelas leis ordinárias federais que tratavam de normas gerais, tá? Então, essas normas gerais aí que a gente citou, elas foram veiculadas através de lei ordinária federal e não de lei complementar, tá? Um outro caso muito interessante que se traz aqui, que foi trazido pelo texto, foi em relação
a Lei Paulista de 2001, que estabelecia critérios para a criação, a autorização e o funcionamento e avaliação de cursos de graduação na área de saúde, né, das instituições públicas e privadas da educação superior. E teve o julgamento no STF, através da ADI 3098 de relatoria do Carlos Veloso, tá? Em que se reconheceu que essa lei ordinária ela estava veiculando normas gerais, tá? Essa lei do Estado de São Paulo, ela estava tratando entrando numa competência que era uma competência de estabelecimento de normas gerais. Essas normas gerais que estão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Que é uma lei ordinária, a lei número 9.394 de 96, tá? Então, a gente percebe aí que, no caso, a LDB, que no caso, por exemplo, as normas que tratam sobre algumas questões relacionadas à saúde, né? Nesse caso, então, existem normas gerais veiculadas pela União que são leis ordinárias, tá? Então, por isso que o SCAF ele vai falando, ó, normas gerais, elas não são o mesmo que leis complementares, tá? E aí eles analisam esses precedentes do STF, trazendo justamente essas ilustrações, como no caso da LDB, que é uma lei ordinária, tá? Mas que estabelece normas gerais relacionadas à área de educação, tá? Então ele fala assim: o conceito de normas gerais ele é muito mais do que um conceito formal, tá? Ele diz, as normas gerais, o seu conceito ele vai envolver muito mais um aspecto substancial que um aspecto formal. Porque se a gente for ver, as leis complementares, elas têm um processo legislativo mais rígido que as leis ordinárias, não é? Entretanto, as leis ordinárias, elas também podem tratar de normas gerais, tá? Então, aqui o aspecto ele é muito mais substancial. E aí, relembrando o que eu falei para vocês do Gilmar Mendes, nesse recurso aqui, em que ele fala em que não existe o recurso extraordinário, não existe relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. O que existe é uma distribuição material entre espécies legais. É a Constituição dizendo, olha, essas normas bem aqui, elas são matéria reservada à lei complementar, ok? Então, você tem aí muito mais uma distribuição material entre essas espécies legais, tá? E em relação aqui a essas normas de direito financeiro, tá? Como eu falei para vocês, as normas de direito financeiro, elas são ali de uma competência concorrente, está lá no artigo 24, inciso 1º, e o artigo 163, ele vai falar aqui para a gente de algumas matérias que devem ser objeto de leis complementares, tá? Muito bem. Então, olha só, algumas normas gerais relacionadas a direito financeiro que devem, então, ser veiculadas através de leis complementares. E aí, lá no artigo 163 da Constituição, vai falar dessas matérias. Então, finanças públicas tem que ser por meio de lei complementar. Dívida pública interna e externa, concessão de garantias pelas entidades públicas, emissão e resgate de títulos da dívida pública, fiscalização financeira da administração pública, tanto direta quanto indireta, as operações de câmbio, a compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União. Então, essas matérias, a Constituição determina, essas matérias de direito financeiro, a Constituição determina que elas sejam objetos de lei complementar, tá? E aí tem o artigo 169 da Constituição Federal, que fala das normas gerais via lei federal ordinária, tá? Então, o Fernando Scaff, ele coloca que a Constituição, ela prevê também a possibilidade de que uma lei federal ordinária, ela veicule normas, como pode ser visto, então, no caso do artigo 169, lá no parágrafo 7º.
ok? Então, ele vai falar justamente disso, ok? De que essas normas aqui de direito financeiro, elas têm um caráter nacional, tá? Então, você tem aqui normas gerais de direito financeiro que podem ser veiculadas tanto por leis complementares, como lá no artigo 163 que eu falei para vocês, quanto por lei federal ordinária, como está lá no artigo 169, parágrafo 7º, quando ele fala de despesas com pessoal ativo e inativo da União, tá? Muito bem, lá no parágrafo 7, quando ele faz essa citação de lei federal, tá? Se depreende, então, que é uma lei federal ordinária, mas que está tratando de uma norma geral, tá? Muito bem. Você tem aqui, então, que esse caráter nacional das normas gerais, ele pode ter tanto assumir em termos de forma, pela lei complementar, quanto pela lei ordinária. E aí, nesse caso, você tem, então, a ênfase no conteúdo de normas gerais, tá? Quando se dá por lei complementar, trata-se, então, de uma espécie de reserva de lei complementar, né? Que vai tornar mais rígida, então, a regulamentação dessas matérias em face desse quórum qualificado, né? Para aprovação, então, dessa lei complementar. Indo em frente, né, os meus alfarrábios aqui, a gente vai então para essa questão da exigência de lei complementar, né, que vai tornar mais restritivo o estabelecimento dessas normas gerais, tá? Então, a lei complementar, ela veicula norma que não seja considerada ainda, né, que não seja considerada norma geral de direito financeiro, ela vai tornar mais restritivo para a União o estabelecimento dessas normas gerais, tá? Então, a União, sempre que for tratar dessas normas gerais, ela tem que observar que essas normas, elas têm o caráter de impor uma uniformização através das diretrizes, tá? Ela não pode, de forma alguma, se inserir dentro das especificidades e peculiaridades de cada ente federativo. Aí que está justamente essa questão do caráter mais restritivo do estabelecimento dessas normas gerais pela via da lei complementar, tá? E aí, o Fernando Scaff, ele fala que pode haver leis complementares que não têm alcance nacional, né? Mas apenas federal. Então, é muito aquilo que a gente estava falando, em termos da União. Ela tem a competência de estabelecer as normas gerais, mas ela também tem que olhar para a sua realidade, né? Enquanto um ente federativo, com as suas especificidades também. E nesse caso, em relação às suas especificidades, né, essas matérias elas também podem ser reguladas via lei complementar se a Constituição assim estabelecer. Como, por exemplo, para criar empréstimos compulsórios, é preciso lei complementar, aqui pela determinação do 148. Para exercer a competência tributária residual, né, onde você tem ali que já foi determinado quais seriam os impostos da União, dos estados, dos municípios, né? E o que sobrar a essa competência tributária residual, então ela deve ser estabelecida via lei complementar pelo 154, inciso 1º, tá? Então, se a União for criar um imposto diferente desses que já estão previstos, tá? Ela deve fazer isso via lei complementar, tá? E aí a gente vê a diferença das normas gerais de direito financeiro e das normas gerais de direito tributário. Por aqui a gente vê que no tributário, como eu falei para vocês no início da aula, as normas gerais de direito tributário, elas são sempre veiculadas por meio de lei complementar, tá? Isso é determinado lá no artigo 146, inciso 3º da Constituição. Mas e as normas gerais do direito financeiro? É só por meio de lei complementar? As normas gerais de direito financeiro, então, elas podem ser
veiculadas não apenas por meio de lei complementar, como também por meio de lei ordinária, tá? Essa, então, é a diferença entre as normas gerais do direito financeiro e do direito tributário, tá? O 146, inciso 3º da Constituição, ele vai dizer que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Mas, em relação ao direito financeiro, então, nós temos a possibilidade tanto da utilização de lei complementar quanto de lei ordinária para o estabelecimento dessas normas gerais, como eu já coloquei para vocês alguns exemplos, tá? Agora, é importante lembrar que a Constituição ela coloca que é vedado, não se pode veicular medida provisória, né? No que se refere à edição de normas gerais de direito financeiro referentes a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais e suplementares e matérias reservadas à lei complementar, tá? Ele fala que é importante deixar isso registrado, ok? Que essas matérias aqui, elas não podem ser objetos de lei, não podem ser objetos de medida provisória, ok? Muito bem. E aí, quais são as principais normas gerais de direito financeiro que nós temos, então? Nós temos uma lei que é de 1964, que é a Lei 4.320, tá? Que ela é voltada justamente para regular a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, Estado, Distrito Federal e município, tá? A segunda principal norma geral de direito financeiro que nós temos é a Lei Complementar número 101 de 2000, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, o Fernando Scaff, ele até coloca um questionamento, né? Será que essa lei 4.320 de 64, que foi editada lá no âmbito da Constituição de 46, ela pode ainda ser considerada uma norma geral de direito financeiro? E ele fala que sim, ela pode ser sim considerada uma norma geral de direito financeiro, porque ela trata de uma regulamentação geral. Você tem que ver aí justamente o conteúdo dela. Ela é uma norma geral justamente pelo conteúdo que ela traz, que é uma regulamentação, então, que visa dar esse mínimo de uniformidade financeira, justamente sobre a matéria orçamentária, né? Unificando, no caso, os procedimentos, regrando os comportamentos. Então, e o mais importante, sem violar, né, o que está estabelecido ali em termos de autonomia dos estados e dos municípios, então permitindo que eles editem, né, suas correspondentes leis orçamentárias anuais, tá? Então, o que nós temos aqui é que essa lei 4.320, ela foi recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico pátrio, tá? E ela foi recepcionada como uma norma geral, justamente em face de que a época da promulgação dela, né, a figura da lei complementar, ela ainda não existia no direito brasileiro, só foi começar a existir a partir de 67, tá? Muito bem, então essa recepção, ela se deu justamente em face da possibilidade de serem vinculadas normas gerais de direito financeiro por meio de leis ordinárias, tá? E essa lei complementar aqui, a número 101 de 2000, tá? Ela é considerada uma norma geral de direito financeiro, ela contém as matérias que estão lá, que são obrigatoriamente matérias de lei complementar, ali que estão no artigo 163, como eu falei para vocês, finanças públicas, dívida pública, autorização, né, no que se refere a essas atividades de crédito e tudo mais. O SCAF ele vai analisar e vai dizer que sim, ok? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é uma norma geral de direito financeiro, obedece a esse requisito formal que está lá no artigo 146, porque ela traz muitas questões que são objeto de reserva de lei complementar,
ok? Então, aí você tem essas duas principais normas gerais de direito financeiro, ok? Uma discussão muito grande que já dura décadas, precisamente 2 décadas, está relacionada a alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal que estão sendo discutidos na ADI 2238, né, que está lá no STF. Inclusive, o ano passado, nós tivemos julgamentos de alguns artigos, tá? Vou passar para que vocês possam se atualizar e ver justamente essa discussão de quais vícios de constitucionalidade nós percebemos, e no caso do STF, ele identificou no sentido da União, ela extrapolar os limites da norma geral e entrar na competência normativa e na autonomia federativa dos estados e dos municípios, ok? Inclusive no que se refere ao estabelecimento de percentuais ali do orçamento para suas despesas de pessoal, né, desses entes federativos. Isso foi, inclusive, analisado o ano passado, ok? E então vocês vão poder conferir isso melhor, tá? No material que eu vou passar para vocês. Então, tem algumas questões que já foram debatidas ao longo desses anos, tá? No que se refere à lei de responsabilidade fiscal, análise de sua constitucionalidade ou não, tá? E outras que ainda estão sendo julgadas. E aí é interessante que, se a gente for tratar de uma forma mais atual, né, pegando esses tempos pandêmicos, a lei de responsabilidade fiscal, ela também é mencionada na ADI 6357, de março do ano passado, que foi julgada em março do ano passado, onde se discute justamente a questão das competências, né, dos entes federativos, nessa questão do combate à pandemia da Covid-19, em que eles vão, inclusive, tratar de questões relacionadas à lei de responsabilidade fiscal e da importância dela como uma norma geral de direito financeiro, tá? Muito bem. Então, vocês estão com o material em mãos, lá no SIGA, aliás, vocês têm o acesso a esse texto do Fernando Scaff, que eu trouxe aqui as linhas gerais dele para vocês, e também algumas notícias relacionadas a essa ADI 2238 do STF e também o julgamento em relação a 6357, tá? Fiquem atentos, deem uma lida, ok? E nós teremos alguma atividade relacionada a isso, tá? Ok.